eu passei um texto do Bauman para vocês refletirem, escreverem, que um Bauman pessimista, criticando e tal. É interessante a gente receber como provocação, né? Mas se a gente entende que ele está pegando pesado com a juventude, né? E que a juventude realmente, os jovens merecem ouvir isso, porque... Bom, então vamos partir para a praxis, né? Vamos trabalhar a partir disso para melhorar, né? Cabe a nós, né? Muito mais a vocês ainda, ajudar a melhorar essas coisas, né? Como ter participação ativa, não se conformar em ser apenas consumidor, né? Eu sou consumidor, vou falar para vocês que a minha filha me cutuca às vezes, né? Porque eu assim sou um devorador de livros e quadrinhos, né? Então ela tem uma provocação, ela fala: você é o queridinho do capitalismo, ela fala, porque eu amontou, tem bastante coisa aqui de leitura, e tal. Mas a gente tem que fazer algo com isso, né? Não pode ser um fim em si. Ter para ter, juntar. Então eu acho que a provocação do Bauman é essa. Eu não sei se isso é uma coisa simplesmente de jovens, eu tenho quase certeza que não. A sensação é que é uma crítica que cabe para a humanidade como um todo, né? Então, beleza, tá falando com vocês, tá falando com a gente. E junto disso vem os meus parabéns, né, a minha alegria de ver que vários de vocês toparam, entenderam a provocação. Pode falar, Arthur, você está conectando aí, se quiser falar. Qualquer pessoa que quiser, gente, aqui está sempre aberto, tá? Bota a cara na janela e abre o microfone. Mas uma coisa muito boa foi poder ver que vocês ousaram questionar o Bauman. Né? Alguns de vocês colocaram: não, peraí, não concordo com tal coisa, até aqui tudo bem, daqui para cá eu acho que pegou pesado e tal. Eu gosto muito disso, eu acho que quem fez essas críticas, essa visão, como é que eu vou dizer, questionadora, tá certo, né? É isso aí mesmo, a gente tem que ter essa postura. Né? Mas o cara é famoso, o cara é sociólogo, o cara é filósofo, beleza, mas a gente está aqui refletindo sobre, né? Também no espaço de, sei lá, 8 a 10 anos, as coisas mudam, as coisas estão mudando rápido, né? Quando o Bauman escreveu esse texto, ninguém podia imaginar que a gente estaria vivendo essa situação de pandemia, e no caso do Brasil, por tanto tempo ainda, né? Sim, eu recebi alguns comentários, fiquei super feliz, a Yasmin colocou, outras pessoas que agradeceram a prova, agradeceram o texto, eu fiquei contente, né? Eu gosto muito do Bauman, gosto assim, no sentido de refletir. São textos que me colocam para refletir. Não significa que eu concordo. Várias vezes eu concordo, outras vezes eu discordo, né? Então, muito legal a gente trabalhar esse questionamento, né? A gente vai... Hoje nós estamos finalizando o primeiro bimestre. Oficialmente nós encerramos aqui. E eu vou trazer para vocês uma dinâmica que eu já fiz com outras turmas, mas por questão de calendário, de feriado, para vocês ficou para hoje. E eu estou super na expectativa assim, para saber como é que vai ser. Eu vou trazer para vocês um texto... Bom, primeiro eu vou abrir com palavras do Bauman, em seguida eu vou trazer um texto, uma situação, problema, de Bertolt Brecht. Não sei se vocês já ouviram falar de Brecht, sabem quem é. Brecht foi um dramaturgo alemão, escritor, diretor de teatro, enfim, um pensador, né? Um homem das artes, da cultura, e que teve problemas naturalmente na época do nazismo, foi para os Estados Unidos, teve que sair meio, enfim, ele com muitos outros pensadores, né? E produziu uma obra incrível, tanto no teatro como na poesia, e também textos, né? Textos críticos em geral. Até os diários dele já foram publicados, são interessantes, né? Eu tenho muita coisa do Brecht aqui. E aí, olhando as obras do Brecht, eu me dei de frente, deparei com um texto incrível, um texto feito há 90 anos, tá? Chamado Aquele que diz sim, aquele que diz não. E esse texto, caramba, ele está atual, né?
é uma situação, é uma cena. Então eu vou trazer para cá e a proposta... Opa, só um minutinho. Tem essa pessoa que tenta... Sempre tem gente que tenta ligar na hora de aula, gente, fala a verdade. Eu estou lidando com as coisas de entrevista de rádio. Vou contar para vocês uma coisa ótima. Ótima não, né? Meio louca, né? Mas para compartilhar. Esses dias eu estava aqui, recebi um telefone, foram duas ligações meio seguidas sobre entrevista na rádio. Fui lá falar sobre pandemia, sobre os nossos estudos. E aí a gente está falando, né, da importância dos cuidados, da dificuldade, quando de repente entra no ar, né? Ah, tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta. Muito bem, que legal, né? Muito bom ter a participação. E aí? Aí o cara não fez uma pergunta. Ele fez um comentário. O comentário foi assim: isso é tudo papo furado, esse negócio de pandemia tá exagerado. As pessoas têm hospital querendo só dinheiro e não sei o quê. E começou a detonar. Que a imprensa tá mentindo. Que isso existe, mas não é tudo assim tão exagerado, não é tudo isso. Tal. Vocês acreditam? Ao vivo ali, né? Eu tive uma entrevista de 35 minutos, que é um tempo imenso, né? E no meio disso me vem essa. E aí aquela, né? E agora, né? E aí o locutor, então, respeitamos a opinião do nosso ouvinte, então agora o que você tem a dizer? Difícil, né? E aí eu comentei com o pessoal, né? A gente fez esse debate, eu falei para eles assim, o que está acontecendo? E que aí é uma tarefa de todos nós atuar nisso, né? No sentido do esclarecimento, é que hoje em dia as pessoas são bombardeadas com uma quantidade imensa de informações, algumas sérias, outras questionáveis e outras maluquices, né? Acontece que chega tudo com a mesma facilidade para a pessoa. Nós temos acesso com poucos cliques, né? A gente acessa a internet e a gente pode ir para um site de universidade, de um instituto, de um jornal sério, tal, como também pode parar num youtuber que é cientista, no outro que é um especulador, no outro que fala de política de maneira maluca, sem base. Então, as pessoas estão perdidas. Muitas pessoas não conseguem lidar direito com isso e ficam confusas mesmo. Então, se alguém chega falando essas coisas, isso é tudo mentira, a gente precisa ter paciência e aquela trabalho de formiguinha, né? Vamos começar, mas espera aí, mas onde você viu que é mentira? Por que você acha isso? Qual é a fonte? Né? Procura trabalhar a fonte. Então foi esse o nosso debate. É o desafio diário, né? Muito bem. Então estou lembrando disso aqui. Bom, eu vou trazer essa situação do Brecht para vocês. Vocês querem fazer algum comentário? Vocês tiveram bastante coisa nesses dias agora, né? Porque as provas e tiveram a ACI, né? A nossa estreia na ACI. Algum comentário para fazer? O que vocês acharam? Cada um fez uma prova um pouco diferente, né? Porque era um banco de questões. Eu, assim, fiquei feliz. A gente trabalhou muito para gerar essa prova e eu recebi os resultados preliminares. Esperar, pois é. A gente recebeu os resultados preliminares, eu estou montando aqui uma planilha, tudo para vocês terem as informações direitinho. Semana que vem vou passar para vocês, ou talvez até antes, colocar estou pensando aqui, se sair antes, conseguir fazer as contas antes, eu posso colocar talvez no ambiente virtual, né? Uma planilhazinha, alguma coisa assim, linhas gerais do nosso primeiro bimestre, com as notas e tal. Muito bem. Temos então duas tarefas hoje. Uma é a gente debater essa situação, problema que eu vou colocar para vocês. Imagine que vocês são de um grupo que vocês são personagens dessa história que eu vou falar, e aí, em um certo momento, vocês vão ter que decidir que rumo que a gente toma. Tá? E depois, a gente também tem que decidir outra coisa, o rumo do segundo bimestre. Por quê? Primeiro bimestre nosso, conversamos muito, lemos sobre indivíduo, sociedade, cultura, né? Nosso papel social, de modo mais geral, mais amplo. E agora, no segundo bimestre, a proposta original nossa, que a gente quer manter, porém quero trabalhar em cima disso, é que a gente fale um pouco de Brasil, a gente precisa falar. Brasil, América Latina, mundo, mas a gente está localizado aqui. Falar sobre o tempo atual, no sentido de levantar problemas e abordar
temas que são desafios, problemas para a gente, que a gente precisa enfrentar, né? Então, eu tenho alguns temas já definidos que precisam ser falados, né? Mas eu quero muito ouvir vocês sobre o que está pegando, o que vocês acham que é relevante. Tem uma margem aí para a gente trabalhar sobre as atualidades, né? Inclusive, eu coloquei no ambiente virtual, naquele fórum de notícias, coloquei uma notícia lá para vocês debaterem. Acho que teve gente que já viu, sobre a síndrome da gaiola, que é algo que está atingindo principalmente adolescentes, crianças e adolescentes, né? Lentamente, algumas escolas, colégios começam a reabrir atividades presenciais com uma certa restrição, porque o momento está bem delicado. E aí, aquele medo, vai, não vai, né? Bom, para começar a nossa conversa, eu vou ler para vocês um trecho do Bauman, que é, vamos dizer, menos pessimista e que também é uma provocação, mas de uma provocação talvez de um modo mais afetivo, né? É uma entrevista que ele fez para um jornalista italiano, né? Então o cara está falando com ele, olha, se o mundo está fora de ordem, se os pais compensam os filhos pela falta de cuidado e atenção comprando produtos para eles, se eles próprios abandonaram os momentos de reflexão solitária em favor das multitarefas na internet, se esqueceram a arte da vida, sobre o qual o senhor falou, se não entendem que uma relação amorosa exige tempo, carinho e flexibilidade, se os adultos se baseiam na razão instrumental e não têm mais tanta capacidade de pensar criticamente, né? Como é que a gente vai esperar que crianças e adolescentes sejam capazes de fazê-lo, dado o ar poluído que respiram e os exemplos que vêm? Então Bauman responde, olha, tem um cara, o escritor Václav Havel, que foi familiarizado com um mundo de pressões e coerções poderosas, né, aparentemente insustentáveis. Esse cara passou a vida dentro de muros de prisões e também em prisões sem muros. E ele extraiu a seguinte lição da sua experiência. Se você quer mudar o mundo, primeiro você precisa saber que canções as pessoas estão preparadas para cantar naquele momento. Mas tem uma coisa, a gente não tem como saber que tipo de canções as pessoas vão preferir cantar no ano que vem. O que será, né? O Homo sapiens destaca-se do resto da criação animal por ser indefinido, indeterminado e, portanto, condenado à transcendência, a desafiar o status quo, a tentar chegar acima e além. Nossos ancestrais distantes que escreveram a Bíblia estavam conscientes disso quando o estabeleceram como mandamentos, né? Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, e com dor darás à luz teus filhos, como instruções dadas a Adão e Eva ao enviá-los ao mundo que deveriam habitar. Bom, a forma de vida praticada por todos e por cada um de nós é o resultado de dois fatores. O destino, sobre o qual pouco podemos fazer, embora seja em parte um produto resumido de escolhas humanas do passado. E, segundo, o caráter, que podemos aperfeiçoar, reformar, recompor, né? O destino é que delineia as opções viáveis para a gente. Mas é o caráter, é o nosso caráter, que as seleciona, escolhendo algumas e rejeitando outras. Pausa aqui para falar na questão das informações, essa confusão de não saber, mas a imprensa isso, a imprensa aquilo. Bom, é muito importante a gente desenvolver a capacidade de discernimento, né? Estudar, procurar entender, pensar para desenvolver esse discernimento, saber o que a gente pode fazer, ter uma escolha adequada, né? Não há nenhuma situação que não contenha mais de uma opção, né? É uma regra universal que se aplica até no caso dos prisioneiros que ficaram confinados em campos de concentração. Mesmo ali, existia pequenas margens de escolha. Portanto, a gente pode dizer que não existe nenhuma situação sem escolha, nenhuma situação em que não se possa fazer outra coisa no lugar daquilo que está sendo feito. E não existe escolha, decisão ou ação sem alternativas. A convicção que me tem feito continuar procurando, pensando e escrevendo ao longo dos anos
é de que para a gente fazer um uso adequado da liberdade de escolha, embora reduzida, precisamos estar conscientes do leque de opções oferecido pelo destino. É aquele momento histórico que a gente não escolhe, que nem o momento que a gente está vivendo. Ninguém escolheu passar pelo que a gente está passando enquanto humanidade, né? Sim, um leque de opções oferecido pelo destino e também o conjunto de ações, formas de agir alternativas, dentre as quais a gente pode escolher. Ao descrever as situações a que o destino nos tem lançado, tenho tentado encontrar e explicitar quais as oportunidades e as ameaças que estão contidas nessas condições. Gente, a gente vai ter sempre oportunidades e ameaças. Como resultado de uma vida longa, tenho a oportunidade de realizar essa operação em condições muito distintas e até hoje não encontrei uma forma de vida na qual faltassem oportunidades e ameaças. A forma de vida atual, em relação à qual tenho lutado para fazer um inventário nesses últimos anos, né, que é a sociedade líquido moderna, dos consumidores, desregulamentada, individualizada, constituída em ambiente globalizado, não é exceção. De modo que nós temos muitos motivos para preocupação, mas não temos razão para desespero. Isso é importante da gente falar aqui, tá? A essa pergunta sobre se dadas as pressões, os modismos, as peculiaridades que hoje prevalecem, se a gente pode ter a esperança de que nossos filhos e alunos se comportem de modo diferente como a maioria hoje se comporta, minha resposta é sim. Se é verdade que cada conjunto de circunstâncias tem oportunidades e também perigos, também é verdade que cada qual está repleto de rebelião e conformismo. Não nos esqueçamos de que toda a maioria começou como uma pequena minoria, invisível às vezes, imperceptível, e que mesmo carvalhos centenários, aquelas grandes árvores, desenvolveram-se a partir de bolotas ridiculamente minúsculas. Então, esse é para a gente contextualizar, trazendo mais um pouquinho de balma para vocês, mas para a gente contextualizar o que nós vamos ver agora, né, em termos de capacidade de escolha. Vou exigir, vou pedir para vocês fazerem uma escolha agora importante, tá? O texto, então, é uma cena. Aquele que diz sim, aquele que diz não. Bom dia, quem está chegando, né? Chegou na hora certa, a gente agora está começando, vai começar um debate. Nós vamos montar uma comitiva. A história é essa, né? A narrativa é essa. A gente vai montar uma comitiva para enfrentar um problema sério. Gente, foi escrito em 1930, olha só. Problema sério que é a nossa vila, lugar onde a gente mora, um lugar pequeno, limitado, enfim, recursos limitados, e a gente está enfrentando uma epidemia, uma doença terrível, está matando as pessoas e a gente não sabe ainda se é uma pandemia, inclusive. Então nós vamos ver as alternativas, a gente vai tomar alguma decisão aqui em relação a isso, né, enquanto coletivo. Muito bem. Primeira parte da cena. O grande coro. O mais importante de tudo na vida é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas não estão de acordo. Outros não são nem consultados. E muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. A cena é o seguinte, tem um professor que vai para a casa de um aluno, vai visitar um aluno, né? Eu sou professor. Eu tenho uma escola na cidade e tem um aluno cujo pai morreu dessa doença. Ele agora só tem a mãe que cuida dele. Agora eu vou até a casa deles para me despedir, porque eu estou de partida para uma viagem às montanhas. É que surgiu essa grande epidemia entre nós, não sabemos se é uma pandemia. E só na cidade, além das montanhas, é que existe a estrutura de tratamento, é que existem os grandes médicos e os medicamentos. Bato na porta. Posso entrar? O menino, então, vai atender. Quem é? Ah, é o professor. Nossa, o professor veio nos visitar. Menino, por que faz tanto tempo que você não vai à cidade? Você não vai na escola? Então, professor, eu não podia ir porque meu pai morreu e minha mãe também ficou doente. Nossa, eu não sabia que ela também estava doente. Por favor, vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino grita, mãe, o professor está aqui. Mande-o entrar.
Entre, por favor. Então, eles se encontram na sala, os três, e o professor anuncia. Faz muito tempo que eu não venho aqui. O seu filho acaba de me dizer que a senhora também ficou doente. Deixa eu perguntar, a senhora está melhor agora? Infelizmente, não estou nada melhor, já que até agora não se conhece nenhum remédio nem cura para essa doença maldita. Bom, mas a gente tem que descobrir alguma coisa. Por isso é que eu vim aqui. Estou me despedindo de vocês. Amanhã vou partir para uma viagem através das montanhas, em busca de remédios, tratamento, de instruções. É lá na cidade grande, além das montanhas, que moram os grandes médicos, os grandes pesquisadores. Aí a mãe responde, uma caravana de socorro nas montanhas, é verdade. Eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá, mas também sei que essa é uma caminhada longa e perigosa. O senhor pretende levar meu filho? Não, fique tranquila, numa viagem como essa, não se levam crianças. Bom, eu espero que o senhor volte com saúde. Então, é isso. Até mais. Eu vou sair com a minha comitiva amanhã. Tenho que ir embora. Adeus. O professor está saindo, mas o menino sai correndo atrás dele. Professor, eu tenho que dizer uma coisa. O que é? Eu quero ir com o senhor para as montanhas. Menino, já disse para sua mãe. É uma viagem difícil, uma viagem perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como é que você pode querer abandonar sua mãe, que está doente? Fique. É absolutamente impossível você vir conosco. E o menino então insiste. É justamente porque minha mãe está doente que eu quero ir com você, para buscar para ela remédios e instruções com os grandes médicos na cidade grande além das montanhas. Bom, então vou ter que falar com sua mãe de novo. Eles voltam. Oi, eu estou aqui de novo. O seu filho insiste que quer vir conosco. Eu já expliquei para ele que ele não deveria deixar a senhora sozinha, doente, e que é uma viagem difícil, perigosa, não é uma coisa para criança. É impossível vir conosco, eu disse. Mas ele respondeu que tem que vir, quer ir conosco à grande cidade para buscar os remédios e o tratamento para sua doença. Minha mãe, né, já fala, eu ouvi isso, eu estava bem esperando, eu não duvido do que esse menino está dizendo, que ele gostaria mesmo de fazer essa caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém a não ser você do meu lado. Você nunca saiu da minha vista nem do meu pensamento. Por mais tempo que eu precisasse para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. O menino responde, é como a senhora diz, mas apesar disso, nada vai me desviar do destino que eu pretendo, né, do que eu quero fazer. Bom, primeira pergunta para vocês é, o que vocês acham, hein? Será que esse menino... Vocês entendem esse menino? Ele querer tanto ir? Ou vocês acham que ele está viajando, que não tem nada a ver? Algum comentário até o momento? Yasmin está colocando, acho que ele deveria ficar com a mãe, né? Que mais? O que vocês acham? Tá assim, né? Eles estão decidindo ali. Mas Depende, se ele for fazer alguma coisa para ajudar a mãe dele, é melhor ele ir, né? pois é, eu também tenho eu entendo isso, né? Ele vai com toda a gana para ajudar a mãe. O Hermes está achando que o menino deveria ficar. Vou ler mais um trecho da história. Bom, tudo bem. Está permitido, você vai fazer essa perigosa caminhada, vai buscar os remédios, as instruções, o tratamento para minha doença, a mãe fala. Pode ir para a cidade além das montanhas, você vai estar com o professor. Por que eles decidiram isso? Eles viram que nenhum argumento podia demover o menino. Que ele estava muito decidido, sabe? Então o professor e a mãe disseram, muitos estão de acordo com o erro, mas esse menino não. Ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. É justo. A mãe então diz assim, eu não tenho mais forças, eu não posso fazer uma travessia dessas. Mas se assim tem que ser, se é o que você quer, vá com o professor, boa sorte, mas voltem logo. Então, nesse momento está decidido, né? É uma comitiva, são vários jovens, né? E esse menino é o mais novinho ali, né? Deve ter seus 13 anos de idade, não sei bem. E ele vai junto também, decidiu que vai, né?
E a mãe autorizou, tudo bem, todo mundo compreendeu. Eles estão se organizando e no dia seguinte vão sair cedinho para fazer essa expedição aí, que é perigosa, né? Até a cidade grande. Muito bem. Na manhã seguinte, então, a gente vai retomar, eles começam a viagem. As pessoas começam a viagem para as montanhas. Entre elas estavam o professor, o líder da expedição, e o menino. Mas, no meio da travessia, né, o menino ele não estava acostumado com aquele esforço. Ele não podia suportar tamanho esforço. Ele forçou demais seu corpo, que pedia retorno imediato. Ainda ao pé das montanhas, ele já quase não conseguia mais andar e quase não conseguia mais arrastar seus pés, que já estavam cansados. Muito bem. Nesse momento está o professor, aquela comitiva toda de jovens maiores, né, pessoas, vamos dizer, vocês estão aí, e o menino junto. O professor fala assim, ó, até agora tá tudo tranquilo, nenhum imprevisto, foi rápido. Ali tem uma cabana, tá vendo? Uma cabana abandonada, e é ali que a gente vai parar um pouco para descansar. Podemos fazer isso. Todos vão em direção à cabana. Mas o menino fica para trás. Professor, ele chama, né? Eu preciso dizer uma coisa. Que é? Eu não estou me sentindo bem. Rapaz, não fale isso. Quem faz uma viagem como essa não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja só cansado porque não está acostumado a subir montanhas, né? A trilha é mesmo difícil. Pare e descanse um pouco. Ele já está um pouco para trás ali, né? Aí os jovens todos estão conversando lá perto da cabana. Olha o menino, ficou lá para trás. Eu acho que ele está doente, hein? Por causa da subida, não sei. Vamos perguntar para o professor. Professor, nós estamos achando que o menino ficou doente por causa da subida. O que há de errado com ele? Você está preocupado? E o professor, né, tentando tranquilizar. Não, ele não está se sentindo bem, mas é só isso. Ele está só cansado por causa da travessia, não está acostumado. Então, professor, você não está preocupado com ele? Mas, na verdade, o professor estava preocupado. Então, fique em silêncio. Os estudantes começam a conversar entre eles. Ó, o professor disse que o menino está só cansado por causa da subida, mas será? Ele não está ficando com uma aparência estranha? Logo depois da cabana, vem a passagem mais difícil, aquela passagem estreita. E para passar por ali, a gente precisa se agarrar a uma rocha com as duas mãos. Só passa um por vez. É impossível carregar alguém nesse momento. Se ele não puder atravessar, será que nós devemos seguir o grande costume e atirar esse menino no vale? Eles estão num lugar alto. Existe uma tradição naquela vila que quem faz essa travessia, quando tem uma expedição e se alguém não consegue acompanhar, essa pessoa deve ser atirada no vale. Eles gritam então para o menino: Ei, a subida da montanha lhe fez mal? O menino responde: Não, vejam, eu já estou de pé. Eu não estaria sentado se eu estivesse doente? Porém, logo depois disso, ele se sente fraco e se senta de novo. Bom, gente, não tem jeito, vamos ter que falar com o professor. Mestre, há pouco perguntamos pelo menino. Você disse que ele estava simplesmente cansado pela subida. Mas agora, olha lá. Ele está sentado, mal consegue ficar em pé, está com uma aparência muito estranha. É terrível ter que dizer isso, mas há muito tempo reina aqui um grande costume. Aquele que não pode continuar a travessia deve ser atirado no vale. E o professor fica muito chateado. Mas como? Vocês querem jogar esse menino no vale? E os rapazes, né, vocês... Sim, é a nossa intenção, é o grande costume. O professor já sabe disso. Eu sei, é um grande costume, eu não posso me opor a isso, mas... Espera um pouquinho. O grande costume exige que se pergunte a esse menino, a essa pessoa que ficou doente, se ela acha que deve se voltar por causa dela. O meu coração tem muita pena dessa pessoa. Eu vou até ele e com maior cuidado vou lhe falar sobre o grande costume e vou fazer a pergunta. Né? A tradição diz que você tem que perguntar e que a pessoa vai dizer: não, eu posso ser sacrificado, não parem por minha causa, não preciso voltar.
E essa é a tradição. Bom, o professor vai lá. Ele vai perguntar se ele quer que se volte por sua causa, mas mesmo se o menino quiser, não sei, acho melhor a gente não voltar. Os rapazes estão conversando. O professor vai lá falar com o menino. Preste atenção. Há muito tempo existe um grande costume, uma lei, que diz que aquele que fica doente numa travessia como essa deve ser jogado no vale. A morte é imediata. Mas o costume também exige que se pergunte a esse que ficou doente se deve voltar por sua causa. E o costume exige que aquele que ficou doente responda: não, vocês não devem voltar. Se eu estivesse em seu lugar, com que prazer eu morreria. O menino diz: eu compreendo. Então, rapaz, você exige que se volte por sua causa? Ou você está de acordo com o grande costume e aceita ser jogado no vale? E o menino, então, para pensar e fica naquela, né? Será que sim, será que não? E aí? O que vocês acham? Agora vocês são essa comitiva, né? E vocês têm que pensar no que fazer. Será que esse menino deve ser jogado no vale? Ou será que todos vão revezar para poder carregar esse menino e levar de volta para o tratamento lá na própria vila, né? Não é possível atravessar e seguir viagem com ele, né? Muito bem. E aí? Vocês têm que decidir agora, gente. Agora tá com vocês, tá? Não tem Tá assim, fácil, né, professor? não tá fácil. Não tem decisão, não tem certo e errado aqui, tá? Vocês é que vão me dizer o que é o que vocês Mas se o consideram que é mais justo. pessoal não continuar com a comitiva, o que seria? Não seria mais possível? Não, então, o que Ir? acontece? São duas alternativas, né? Uma seria continuar e simplesmente jogar o menino no vale, seguir o grande costume. As pessoas na vila sabem disso, né? A outra alternativa é que volte todo mundo, porque as pessoas vão ter que. Mas se essa equipe não continuar essa comitiva, eles não poderiam ir mais? Não, Outro eles dia, podem outra ir. hora? Então podem ir sim. Então a possibilidade seria que as pessoas voltassem carregando esse menino, né, revezando, tal. É uma volta mais lenta um pouco. Volta na vila, deixa o menino sendo atendido e aí retoma tudo de novo. E aí volta É, para é, é o certo. é o certo. O Para Robson está mim. firme aí definido. E vocês podem escrever no chat também o que vocês acham, né? O que será que é melhor, né? Voltar. Imagina que vocês estão nessa comitiva, a vila está sofrendo, tem várias pessoas doentes, tem gente morrendo e tal. Uma situação parecida até com o que a gente está vivendo, né? E a dúvida é essa, né? Vai atrasar a viagem, mas não vai impedir. Eles podem retomar depois. Mas Só que eu não vou trocar a vida dele por várias outras que estão na vila, né? É, eu não vou ter que escolher entre a vida dele ou entre várias outras, né? não, a questão é a decisão desse momento mesmo. Então Ah, tá. você vai, a tua ideia é voltar, né, levar o menino e depois seguir viagem Isso. sem ele, né? Aí retoma de novo, começa do zero e vai lá, né? O que vai acontecer é um atraso, né? Então, pela narrativa, os estudantes estão de fato em dúvida, porque é isso, o tempo está passando, é uma corrida contra o tempo mesmo, sabe? É como se eles tivessem, vamos pensar, sei lá, de alguma forma, é como se estivessem buscando as vacinas, enfim. E, e a gente, quanto mais demora, né, mais difícil é. Mas o que vocês acham? Então o Robson está topando voltar. O Hermes também falou voltar. A Yasmin está pensando, deixa o menino lá e na volta. Deixa o menino lá. Não, Então, professor, gente. Ah, é, eu também acho que deve levar ele de volta, por ah, mais tá bom. que. Porque o professor estava responsável por ele, né? Então não Pois teria é, como ele deixar. E a é, mãe sozinha, doente. é. E ali é um lugar que o menino não pode ficar assim, deixa o menino aí depois volta. Não, não tem jeito, tem que voltar porque ali é muito perigoso, é frio, né? Eles estão num lugar muito frio, tem animais e tal. O menino não vai conseguir sobreviver. Pois é, o Hermes está colocando um ponto bastante importante, né? Já pensou se eles continuam a viagem e para falar com a mãe? E para contar, de repente contar para a mãe, ó, nós estamos aqui com os tratamentos e tal, mas
o seu filho, não é complicado isso. Tô lendo aqui, deixam lá, na volta levam, nada garante que vão conseguir os medicamentos. Isso é verdade, não tem certeza absoluta, mas eles vão tentar. Volta para a vila, sem contar que seria muito triste se a mãe dele, pois é. Dá para uns dois levar o menino de volta. Mas é difícil, viu, Sofia? É difícil, porque é uma travessia complicada. E para carregar uma pessoa e fazer essa travessia, a trilha, tem que haver um revezamento, tem que ter várias pessoas, enfim. É uma decisão que tem que ser coletiva. Pois é, exatamente. O Hermes está reforçando isso. Já não basta a pessoa perder o marido, né? Agora só tá com o filho, gente. Esse é um argumento forte, Hermes, realmente. Mas assim, eu não vou decidir. Vocês é que vão decidir. Eu tenho o meu voto aqui, mas eu estou segurando porque eu quero saber o que vocês acham. Pessoal que não escreveu ainda ou que não falou, se quiser abrir o microfone, o momento é agora para a gente pensar o que fazer desta circunstância. E aí? Salvaram a vida, né? Não deixar ele lá, senão ele vai morrer. O Robson está bem definido aí. E aí, gente? Professor. Oi, fala, Lucas. Eu acho que se você tem uma condição que você não está salvando uma vida em detrimento de várias outras, que é o caso, então eu acho que vale você voltar, você vai salvar uma vida. Então, sempre importante salvar uma vida. Eu acho que isso é o que vale. Na realidade, sim, pensando no sentido de vida mesmo, no sentido do ser humano, assim. Né? Sim. Nessa questão, eu estou me remetendo um pouco àquela história do Kant, do imperativo categórico, né? Não dá para a gente ficar fazendo contas aqui, né? É uma questão ética da gente pensar o que deve ser feito. Vamos ver aqui. Tem um outro comentário que já é um pouco diferente, né? Talvez com o tempo da volta, muitas pessoas que poderiam ser salvas na vila vão morrer. Então, esta incerteza, ela é inerente. A gente está vivendo esse momento, né? E, sim, existem riscos, de um jeito ou de outro existem riscos, tá? Muito bem. Mas, Maison, considerando isso, o que você pensa? Você acha que você voltaria, você seguiria? Enfim. Quem quiser escrever, que não escreveu, quiser falar, a gente está fazendo essa coleta de informações aqui. Olha, nós temos um voto aqui dizendo que seguiria. Né? Não tem certo e errado, a gente está nos riscos de grande ou de menor impacto. Fica no ar essa coisa, né? Um estudo de riscos aí. Mais alguém? Isabel? Lara? O que vocês têm para dizer? A turma toda que está aí. Que é complicado, E agora? O que vocês acham? Também a gente tem uma outra posição, a gente pode tomar um outro ponto de vista, que é o seguinte: coloquem-se no lugar desse menino. Né? Poderia ter, foi com ele, mas poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? De repente o professor podia ter passado mal, enfim, né? Ou qualquer um de vocês. Se o pessoal da equipe que prosseguisse, se fosse trazer a vacina e resolver muitas coisas lá e outras pessoas, né, morressem, daí tudo bem. Mas ninguém garante. Não é nada garantido, né? Que eles também vão chegar lá e... Não é garantido. Tudo, né? Não é garantido nem que vai... Porque, assim, eles sabem que existe um tratamento... Então, para mim, não é nem tão difícil. Eu entendo. Pois é. Quando eu me coloquei diante dessa situação, a minha decisão é bastante... Também, eu tenho clareza aqui. Mas eu entendo que é uma situação difícil. Eu nem estou me colocando aqui para poder dar espaço para vocês, né? Mas você não está colocando, não é garantido que a criança vai viver. Bom, é verdade, não é garantido. Garantia, a gente não tem aqui em nenhum momento. A gente tem riscos mesmo. Ela também está doente e tal. Sim. Podemos seguir. Tem uma... Aí, ou jogariam ela, pois é.
ou leva de volta e atrasa toda a viagem. Aí, e outra, pois é, ou joga ela, Yasmin está resumindo aí, ou joga a criança no vale ou tenta salvar levando de volta para a vila, né? E aí atrasa o socorro para os outros. Nós temos uma tendência aqui nos comentários, eu já mais ou menos sei que caminho que vocês estão tomando, mas tem muita gente que não se posicionou ainda, então se quiser mandar um alô, de repente se a pessoa não quer colocar para todo mundo, pode mandar mensagem direta para mim, que eu estou lendo aqui, eu vou fazendo a contabilidade para ver, porque nós somos um grupo, cada um é um voto, né, e a gente vai decidir. E aí? Pode escrever ali, gente. É uma situação difícil. Quando a gente se coloca... pois é, a Lara está pondo aqui, né? Quando a gente se coloca na situação, no lugar da criança, fica um pouco mais difícil. Mas eu vou dar uma sequência. Deixa eu ler para vocês a resposta desse menino, né? Lembra que o professor acabou de fazer a pergunta, falou do grande costume e você exige que se volte por sua causa ou você está de acordo em ser jogado no vale? E o menino, depois de pensar muito, fala assim: não, eu não estou de acordo. Eu não aceito ser jogado nesse grande vale. O professor então grita: desçam todos até aqui. O menino não respondeu de acordo com o costume. E os estudantes chegam. Ele disse não. Menino, mas por que você não respondeu de acordo com o grande costume? Aquele que diz A também tem que dizer B. Quando a gente perguntou se você estaria de acordo com todos os problemas que essa viagem poderia trazer, você respondeu que sim. O menino diz: a resposta que eu dei foi falsa, mas a pergunta é mais falsa ainda. Aquele que diz A não tem que dizer B. Ele também pode reconhecer que o A era falso. Eu queria buscar remédio para minha mãe, mas agora eu também fiquei doente. E assim não é mais possível. Diante dessa nova situação, eu quero voltar imediatamente para casa. E peço a vocês, por favor, me ajudem. Me carreguem, me ajudem. Eu quero voltar para casa, eu preciso voltar para ver minha mãe. A sua busca pode muito bem esperar mais um pouco. E se há alguma coisa a aprender, o que eu espero, só pode ser que numa situação como a nossa, a gente tem sempre que voltar. Quanto a esse antigo grande costume, não vejo nele o menor sentido. Nós precisamos criar um novo grande costume. E a novidade que nós devemos reintroduzir imediatamente é a seguinte: temos que refletir diante de cada nova situação. Não ficar simplesmente seguindo as tradições. Tudo isso aquele menino pequeno, né, falou para a moçada e para o professor. O que fazer, né, eles estão pensando. Tudo isso que o menino disse não é nada heróico, mas na verdade faz sentido. E aí? Ousado, né? O Arthur está comentando, ousado, a Yasmin está curiosa. Se tivesse ouvido a mãe no começo, né? Pois é. Mas a situação agora é essa, né? Pois é, o menino foi corajoso. Ele está falando sobre a necessidade que ele enxerga de mudar as tradições. É claro que é quase que ele está com a corda no pescoço falando isso, mas está firme, né? Muito bem. Eu, como professor, deixo a vocês a decisão do que fazer, mas eu tenho que dizer uma coisa. Se vocês voltarem, se a gente voltar junto carregando esse menino, nós vamos ser cobertos de vergonha e zombaria. Ué, mas não é, os estudantes falam, mas professor, mas não é vergonha ele ficar falando em defesa de si próprio? Não. O professor diz, não, isso não é vergonha nenhuma. Ele está defendendo a própria vida, né? Vamos lá, os comentários. É a vida dele em risco mesmo, ou ele morre por bem ou por mal. Mas ainda assim é salvar a vida de uma pessoa a custas das outras. Fica isso no ar, né? Muito bem, gente. Se tiver mais alguém para se posicionar, pode falar. Eu acho que também não é só o papel do professor e do grupo deles ir atrás de uma vacina, né? Porque a vila inteira está em risco, né? Então, acho que mais gente também deveria se posicionar assim para ir. Então, eles poderiam voltar e tentar pedir mais ajuda, algo do Sim. tipo. Eu entendo o que você está falando. De fato, essa situação que Brecht coloca é algo que
que a gente vive hoje, na verdade, né? Com certeza cada um de vocês vai saber pensar um exemplo de uma situação em que muitas pessoas estão envolvidas, mas na hora, sabe aquela coisa do mãos à obra? De vamos lá, meter a mão na massa, vamos fazer alguma coisa. Sabe, um esconde, o outro sai, o outro tal. E acaba sobrando uma minoria que encara o desafio, não é isso? Eu, assim, no dia a dia, a gente vê isso, né? Alguém chega com uma informação e aí tem alguém contra, alguém tá... E aí tem lá aquela assembleia, 100 pessoas, um monte de gente fica quieta, né? E olha só, nós somos a comitiva, nós aqui, tem o quê? 20 pessoas mais ou menos. Eu tô sabendo que um monte de gente não falou nada aí, tá também, né? Podia dar uma força pra gente, né? Ajudar a carregar esse menino, enfim, né? Então, mas é uma situação que acontece, né? Bom, aqui vem o final da história. O professor tinha falado, eu não vejo vergonha nenhuma, ele está se posicionando, é um direito dele. Então, depois de muito debater, os jovens chegam à seguinte conclusão. Então, professor, nós decidimos, nós queremos voltar. Não vai ser a zombaria, não vai ser o desprezo da população que vão nos impedir de fazer o que é certo, o que é de bom senso. E não vai ser um antigo costume que vai nos impedir de aceitar uma ideia nova, que é uma ideia justa. Vamos salvar a vida desse menino. Menino, encoste a cabeça em nossos braços, não faça força. Nós vamos carregar você. Nós vamos nos revezar e levar você de volta para a vila. E assim, todos eles se uniram e levaram o amigo, revezando, carregando um pouco cada um. E assim eles criaram um novo costume. Criaram uma nova lei. Levaram o menino de volta. Lado a lado, caminharam todos juntos, ao encontro do desprezo, ao encontro da zombaria, mas eles iam de olhos abertos. Nenhum era mais covarde do que o outro. E assim voltaram. Socialistamente, né? Tipo, socialmente, né? Tipo, num termo de ser socialista, tipo, ajudar o próximo ali, Pensar no coletivo, você diz, né? coletivo, isso. Foi essa decisão, né? De que vocês tomaram. E aí eu tô lendo para vocês esse final, né? Aí a Yasmin tá falando, final positivo, só falta chegar a mãe ter falecido. Não, mas a mãe não faleceu, ela tá com dificuldades, mas eles conseguem levar o menino para ser tratado na vila, para ser curado, enfim, tá? Agora, aqui eu percebi que houve uma certa divisão, né? Teve muitas abstenções, né? Mas teve uma certa divisão, mas a tendência nossa foi voltar, certo? Eu acho que o Robson teve um papel importante aqui. Vocês perceberam que na hora do dilema, tem algumas pessoas que puxam a responsabilidade, né? Sabe aquela coisa do futebol que o cara, não, chama, joga a bola para mim que eu... Então, Robson, parabéns, você foi um cara que assumiu aqui, tomou as rédeas e ajudou a conduzir um pouco, né? Todo mundo pôde opinar, Yasmin também fez várias ponderações, o Hermes, enfim... Bem interessante, né? É uma situação, gente, tudo bem que é uma situação fictícia, mas no dia a dia, consideradas as devidas proporções, a gente lida com situações de escolhas e que às vezes são escolhas difíceis, né? Imaginem agora o pessoal que está na linha de frente do combate à Covid. Eu tenho vários alunos, né, alunas que estão trabalhando em hospitais, o pessoal da administração hospitalar, enfim, e que são colocados diante de situações bem difíceis, né? Gente, o cansaço dessas pessoas é um cansaço físico, uma exaustão, vamos dizer, é física, mas é muito a questão psicológica mesmo. É barra pesada, né? E aí você tem que decidir, saber que daquela tua decisão, né? Para quem que manda primeiro, quem que vai entubar primeiro, por exemplo. Olha que dificuldade, né? Então a gente lida diariamente com essas questões, eu queria trazer isso. Então parabéns a vocês que se posicionaram, né? E
Que bom, a gente voltou, né? Agora, na verdade, Brecht prevê nesse texto a possibilidade de que a maioria diga que não, que quer seguir, que se dane o menino, tal. Tem uma opção que é essa mesmo, né? Mas aqui eu fiquei feliz com vocês. Eu agora vou dizer que eu, sinceramente, não tenho dúvidas, tá? Se acontece algo assim, eu voltaria, sem dúvida, né? Não, gente, vamos todo mundo aqui e tal, né? Mas é isso de decidir coletivamente, né? Então, parabéns, acho que salvamos o menino, deixamos lá e vai ser cuidado, e a gente retoma a viagem com aquela sensação, com aquela energia de assim, não, nós fizemos o que tinha que ser feito, sabe? E agora vamos com tudo e tal. Quem sabe nesse momento a gente consegue até mais pessoas para nos ajudar, né? Eu vejo assim. Vejo que a gente tem que procurar dar o nosso melhor, não é isso? Então, obrigado. Então, com essa atividade a gente encerra o bimestre. E agora eu vou passar para um segundo momento, que é o começo do segundo bimestre, da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma consulta a vocês, já está todo mundo por aí. Eu quero saber se vocês topariam, no segundo bimestre, a gente fazer, lá para talvez começo de junho, nós vamos ver direitinho a data, definir temas e vocês fazerem apresentações em grupo, apresentando temas, né? Que estarão ligados necessariamente à atualidade, desafios da atualidade, né? Problemas atuais, questões de direitos humanos, né? São temas que a gente precisa abordar. Vocês topariam fazer isso, uma divisão em grupos, a gente marca as datas, talvez 2 dias para não ficar puxado, a gente divide em 2 semanas, e aí vocês fazem apresentações, no final de cada apresentação, cada tema, a gente abre para o debate com a turma toda, né? Vocês topariam? Sempre desafios, né, Isabela? É isso mesmo, a proposta é essa mesmo. E assim, eu tenho uma justificativa forte para isso. Primeiro eu quero, claro, sempre ouvir vocês, né? Sempre eu acho que aqui eu estou meio que coordenando, mas a opinião de vocês, o posicionamento, a reflexão de vocês é o principal, né? Então é legal vocês terem esse protagonismo, vocês poderem puxar um assunto. De certo modo, a gente está treinando isso com aquela história do fórum de notícias, né? Então agora seria simplesmente vocês trazerem isso e discutirem mesmo abertamente, colocar a cara na janela, abrir, falar, enfim, pode preparar alguma coisa no PowerPoint se quiser, e a gente vai projetando e vocês vão comentando, vai ser legal. Bom, tem uma segunda motivação que é o seguinte, vocês com certeza já estão sabendo disso, né? Existe uma tendência muito grande atual, que eu acho que não volta mais, assim, né? Algumas coisas mudaram e não mudaram de vez, né? E uma delas que eu vejo, a gente está lendo sobre isso, são entrevistas, editais, assim, concursos, né? Processos seletivos de maneira geral. Muitos deles passaram a ser feitos 100% online, né? É claro que você pode argumentar, professor, mas claro, né, está na situação de pandemia. Sim, hoje nós estamos falando, a gente está vivendo a pandemia, né? Mas existe uma série de outros fatores que entram também nessa conta. Tem uma questão de custos e tem uma questão de logística mesmo, né? Porque são pessoas, às vezes, dependendo do cargo, enfim, do que se está se propondo, né, que a gente quer obter, que envolvem acesso. Aquela vaga pode ser disputada por pessoas de diferentes lugares, né? Muitas vezes tem trabalhos que já são hoje, independentemente de pandemia, já são home office, né? E tem hoje uma perspectiva de que não precisa necessariamente a pessoa, sei lá, mudar de cidade, ou enfim, eu tenho que pegar todo esse transporte para chegar ali, fazer alguma coisa presencial. Existem diversos trabalhos que podem ser feitos coordenados de diferentes pontos, né? Então, essas entrevistas, muitas vezes, estão sendo feitas online e a forte sensação nossa é de que vai continuar assim, tá? Mesmo depois da pandemia. Por essa questão de facilitar e de você poder
ouvir pessoas de diferentes lugares, né? Às vezes tem um talento e o cara mora longe e talvez por uma questão de logística ele não consegue chegar, e aí você vai alijar, vai impedir esse cara de participar de um processo. De repente pode ser uma grande conquista assim, para a empresa trazer aquele cara, né? Então, cada vez mais a gente vai ter essas entrevistas acontecendo online, os processos, as reuniões, reunião com chefia, com direção e tal, online, né? E a gente está treinando, né? Enquanto a gente está aqui em aula, é treino, né? O jogo mesmo é a vida, né? A vida lá fora, tal. Então a gente está aqui tentando nos preparar, refletindo, tentando qualificar a nossa visão crítica. E nesse sentido, acho que vai ser muito bom vocês apresentarem, né? Fazer a apresentação oral. Então, estou vendo aqui no chat, as pessoas estão concordando. Se tiver mais alguém que queira falar sobre isso, tudo bem. Se ninguém for contra, não se manifestar, eu estou fechando isso então como uma atividade avaliativa no segundo bimestre, tá? E vocês vão ter tempo para fazer. Bom, nós temos aqui 19 pessoas, a turma deve ter 20 e poucos, né? Então eu acho que dá para a gente fazer, começar a organizar isso pensando em grupos de até 4 pessoas. Deixa eu colocar aqui, ó. Não, tudo bem, eu estou recebendo mensagem, não tem importância. E quero colocar o seguinte, gente, que eu estou à disposição de vocês. Dentro do possível, a gente vive correndo muito, mas eu estou aqui de verdade preocupado com vocês. Sabe, é como se a gente tivesse, hoje, nós estamos todos fazendo essa grande caminhada. Você entende? Eu me sinto muito dentro dessa história, né? Eu acho que vocês também possivelmente têm essa visão. Então eu estou aqui, se precisar, se puder ajudar vocês em alguma coisa, podem cutucar. A Yasmin está perguntando se vão ser temas específicos ou se a gente que vai escolher. Existem alguns temas que eu preciso abordar de qualquer jeito, né? Vocês, mesmo que vocês não definam esses temas, eu quero que vocês ajudem a escolher. Mas tem alguns que eu preciso abordar, né? Então a gente tem essa possibilidade. E vocês vão começar a me ajudar nisso hoje, né? Então estamos fechando, tá de acordo. Grupos, deixa eu anotar aqui, ó. Vou escrever no chat agora. Atividade do segundo bimestre para junho, apresentação de seminários em grupo. Ah, gente, peraí. Seminários em grupo, mas quem quiser fazer sozinho pode ser também. Só que assim, eu acho muito importante, eu acho bem legal vocês trabalharem essa produção conjunta. Eu gosto, acho que a gente aprende mais, sabe? Eu incentivo fortemente isso. Então, deixa eu escrever assim, grupos até 4 pessoas, tá? Eu não preciso que vocês definam os grupos agora. Vocês podem ver isso com calma, né? Agora, o que é mais importante é a gente fechar uma lista de temas. Então, eu estou pensando em fazer assim, vou combinar com vocês. Nós vamos definir temas, fazer uma lista, semana que vem eu vou colocar isso, e aí vocês vão poder escolher os temas, e aí o grupo me manda informação, manda lá mensagem no balãozinho. Professor, a gente escolheu o tema 3, o nosso grupo é, sei lá, tal e tal pessoa, beleza. Né? Pode ser individual, pode ser grupo até 4 pessoas. Sim, Isabel, nós podemos sugerir temas. Como é que vai acontecer? Vai ser feito agora, né? Vou colocar uma pergunta. Pergunta para definição de temas. Quais os desafios quais os principais desafios que vocês apontariam hoje primeira opção, pensar em desafios pessoais, individuais.
individual. E B, que talvez mais importante, é a gente pensar no coletivo, né? Desafios da sociedade, da comunidade, né? O que seriam as coisas que estão pegando mais, que são mais complicadas. E a partir disso eu vou fazer uma lista de temas, tem outros que já estão definidos, né? Por exemplo, uma coisa que a gente precisa conversar um dia é discutir um pouco questões ambientais, sabe? Sustentabilidade ambiental, essas coisas. Então, tá. Individual e coletivo. Então, se vocês puderem me ajudar, eu queria coletar hoje aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone e preferir falar, pode falar. Então, vocês vão colocar assim: pessoalmente, meu maior problema é tal, né? Hoje eu estou sentindo que isso aqui é o que mais pega. B, sei lá, poluição ambiental. Aí você vai colocar um problema que você acha que é social. Sim, mobilidade urbana é um tema coletivo, um tema social. Entra nessa categoria de temas, pode ser colocado, né? Então, quem está perguntando, estou respondendo aqui. Talvez podem colocar no chat aberto para todo mundo os temas que vocês estão pensando, né? A e B. Ou, se preferir, manda só para mim, não tem problema nenhum também, né? Quem quiser abrir o microfone pode. O que eu estou fazendo? Eu estou entrevistando alunos de todas as engenharias, de tudo que é turma, fazendo essa pergunta. Eu vou fazer um grande apanhado dos temas principais e vou fazer essa lista, que vai ser uma lista, então, decidida conjuntamente. Vocês estão me ajudando a elaborar isso, né? Tá bom? Então, nós terminamos o primeiro bimestre e, a partir de agora, eu estou coletando no chat essas sugestões de temas, tá? Pode ser uma dificuldade mais individual, pessoal, e uma... Porque pensa bem, gente, às vezes vocês estão vivendo um momento, hoje a minha situação particular está complicada, mas provavelmente outras pessoas podem estar passando por algo parecido, sabe? Então a gente pode tratar essas coisas, a gente pode trazer para o debate, tá? Não tem problema nenhum. Então, estou aguardando aqui temas, sugestões. Professor, Fala. acho que é um tema relevante, é a solidão. Solidão. Vou colocar aqui vou registrar aqui no chat, que depois eu vou olhar aqui. Esse eu vou colocar que seria um tema mais na questão pessoal. É claro que ele afeta muitas pessoas, né? Beleza. Professor, Oi. tipo, caiu minha internet aqui. Tá. Seria relacionado, tipo, poderia ser, tipo, justiça, imparcialidade, essas coisas? Pode entrar. O que você acha em termos sociais, assim, que é um grande desafio atual? Você diz justiça social, justiça mesmo? Não, social. Tá. Social. Entendi. Vou anotar aqui, eu vou escrever, mas podem também escrever. Estão colocando aqui. Então, eu vou colocar assim: busca por justiça social. Beleza. Mais temas que vocês querem comentar? Nós vamos precisar, talvez, de, no mínimo, definir uns 5 temas aí. Então, estou colocando alguns aqui, eu vou juntar com os de outras turmas. Muito bom. Muito bom. Estou recebendo um aqui que é questão da produção de resíduos, né? Veganismo, preservação do meio ambiente, excelente. É o tema que a gente coloca como no item B, né? Temas sociais. Sim, já está anotado. Quem mandou essa ideia já sabe que eu já estou anotando. Outras ideias? Na questão pessoal, gente, além da solidão, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Pode mandar na mensagem fechada, se preferir. E aí eu vou juntar para verificar, porque a gente vai tratar as coisas que forem mais relevantes, né? Que mais que vocês acham? Eu vou até parar a gravação, porque a nossa parte de aula já foi, agora é só esse debate. Muito bem. O Hermes está colocando temas super importantes.
Depressão, suicídio, problemas psicológicos. Sim, verdade. É tema super importante. Sim. Estou coletando isso e a gente vai ver logo, logo. Eu vou fazer essa... Na semana que vem eu vou apresentar esse levantamento, o que a gente está entendendo que são os problemas principais. Que mais? Deixa eu falar uma coisa. Tem uma sensação, não sei se acontece com vocês, uma coisa no ar, né? Um clima um pouco de tristeza, né? Um pouco não, um clima bem de tristeza, de tensão. Acho que todos nós, de alguma forma, por mais que a gente seja otimista, guerreiro, né? Mas a gente sente que tá uma barra, tá difícil, né? Então, assim, se você se sente triste com tudo que está acontecendo, se você, de alguma forma, está incomodado com isso, é sinal de que você está saudável, você está com a mente em ordem, porque, assim, nada está acontecendo para deixar a gente muito animado, alto astral, tá? Não. Então, se você está preocupado, a preocupação é sinal de lucidez nesse momento, né? Nenhum problema. Agora, uma coisa que eu acho preocupante mesmo, tô vendo as perguntas aqui, esse tema que foi mandado pode ser. Preocupante para mim é a apatia, sabe? Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é quando tem aquele desenvolvimento fica assim, ai, não tenho vontade de fazer nada, sabe? Para mim tanto faz, ir por aqui, por ali, fazer isso, fazer aquilo, não quero nem saber. Isto é um problema, né? Então, se as pessoas estão, se isso, perspectivas para o futuro pós-vacina, o Gabriel está mandando. É um tema também, né? Mas aí está um pouco vago. Se você puder definir um pouco, talvez a gente possa dividir isso em pelo menos dois subtemas aí. As perspectivas pós-vacina, perspectivas em questão de emprego, em questão de... Tá, entendi. Opa, sim, legal, Gabriel. As relações, né? A questão da higiene são temas para a gente abordar. Ótimo. Então tá aí, já temos. Sim, o mundo mudou com isso, eu acho que a gente não volta, né? Sabe que no início as pessoas falam, não, depois vai voltar. Tá? Não, algumas coisas, né, precisam ser mantidas. Provavelmente a gente vai precisar manter cuidados diferenciados, higiene, essa coisa do álcool. Eu acho que, né, não tem como abandonar isso. Polarização da população, mas você não está falando, acho que é a questão mais política, né? E também até extra, né? Até a questão, que nem aquela história da rádio. Eu estou falando na rádio sobre as dificuldades, o momento delicado, como é importante as pessoas se cuidarem. Então, aí vem uma pessoa e fala que não tem nada a ver. É uma polarização também, só que difícil, né? É uma coisa que está um pouco desconectada da realidade. Mas eu acho que isso vem do excesso de estímulos, fica ouvindo um monte de coisa, WhatsApp, grupo isso, grupo aquilo. Bullying, chegou esse tema. Bullying é um tema super importante, super relevante, legal. Esse tem potencial. Mais temas, gente?